Olá pessoal, meu nome é Deilson. Hoje eu vou apresentar um pouco do CARU, né? A missão do CARU é garantir o cuidado contínuo do hospital até a casa para bebês com nascimento prematuro que estão na terceira etapa do método Canguru. Hoje em Alagoas, esse cuidado não é compartilhado de forma efetiva. Isso contribui para as altas taxas de mortalidade infantil. Para esse problema em particular, nós estamos tendo o auxílio da doutora Simane, que é professora da Universidade Federal de Alagoas, e também é gestora do método Canguru no estado de Alagoas. É quem faz ponte entre Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde. Aqui temos alguns dados importantes, interessantes de saber, né? Antes de se aprofundar um pouco mais no problema. Do lado esquerdo temos um gráfico que mostra a evolução da mortalidade infantil ano a ano, comparação entre Brasil e Alagoas. Do lado direito temos um gráfico que mostra que em 2023 mais de 57% das mortes de crianças foram de crianças com nascimento prematuro, que é extremamente alarmante e foi basicamente um estopim, né, para a nossa investigação. Também é importante ter em mente, né, qual seria o papel do método Canguru, né, para essas crianças. O objetivo principal ali do método Canguru vai ser fortalecer o vínculo entre os pais e o bebê, reduzir os riscos de, por exemplo, reinternação e melhorar o desenvolvimento da criança. Ele é dividido em três etapas, né? Uma etapa pré-natal, uma etapa de transição e uma etapa pós-alta, que seria em casa. Para existir essa transição entre a etapa 2 e 3, é necessário serem cumpridos alguns requisitos pelo bebê, pela equipe, pela família. Em particular, eu destaco esse plano de acompanhamento, é bem definido, né, pelos profissionais, que basicamente a etapa 3 do método Canguru segue uma metodologia de compartilhamento de cuidado entre a atenção primária e o hospital neonatal, onde teríamos basicamente consultas semanais. Na primeira semana 3 consultas, segunda semana 2 consultas e a partir da terceira apenas uma consulta, onde temos um revezamento entre atenção primária e hospital pré-natal. Na prática, a etapa 3 do método Canguru sofre com descontinuidade. Esse é o ponto frágil do atendimento dessas crianças com nascimento prematuro que necessitam de uma atenção especial. Apresentando um problema de diferentes perspectivas, do ponto de vista do médico, ele vê a foto, mas não vê o filme. O que é que acontece? O médico não tem acesso ao histórico dessas crianças, o que é que aconteceu na atenção primária, assim como o médico da atenção primária não tem acesso às informações completas do que aconteceu no hospital neonatal. Do ponto de vista da família, acaba que cada consulta é como se fosse a primeira consulta. Eles não têm a segurança de que seu bebê está sendo acompanhado de forma adequada e de que as indicações estão sendo adequadas para a idade corrigida de seus bebês. Do ponto de vista do gestor, ele trabalha no escuro, sem dados, trabalho muito manual. Basicamente, o gestor tem que estar acompanhando todas as crianças e realizando intervenções quando necessárias em casos da falta de um acompanhamento adequado, né? O bebê está há semanas sem ser atendido, o bebê está com vacina atrasadas e vários outros cenários. E isso é muito trabalhoso e sujeito a erros. E um erro pode significar uma retenção e até mesmo, em casos mais graves, a morte do bebê. Bom, mas e agora, né? O cuidado que deveria ser compartilhado na nossa realidade acaba não sendo, né? Porque as informações elas não são passadas para quem deveria ser e o cuidado fica rompido. Então, nós fizemos estudos, né, com o nosso stakeholder e chegamos a certezas que comprovam o que acabou de ser dito, né? O que foi dito anteriormente na apresentação. Então, chegamos a diversas certezas, essas aqui foram as principais que levantamos. E com isso, nós levantamos o valor para cada ator, que é a família, o médico e o gestor. Então, a família, com a nossa proposta de solução, ela vai ter um registro contínuo do seu bebê, o que vai gerar mais confiança de que o bebê está sendo acompanhado de forma decente. Então, ela não vai ficar mais tão preocupada com o seu bebê. É, e ela vai ter orientações consistentes entre os profissionais, porque todos os profissionais vão estar vendo os mesmos dados. Então, também temos o médico, que ele vai ter o histórico integrado em um só lugar, ele vai ter as curvas de crescimento, que vai ser o Intergrow, que eu vou falar mais à frente,
E ele vai ter alertas de riscos, como baixo ganho de peso, que vai dar a ele já um alerta de que o bebê pode precisar de algum cuidado a mais. Aqui está o médico, mas isso se encaixa a todos os nossos profissionais de saúde, médico, enfermeiro, atenção primária. Então, se encaixa a todos eles. E também temos o gestor, que o gestor ele precisa de dados, ele precisa ter uma visão do que está acontecendo no seu município, no seu estado, para ele poder tomar atitudes, para ele poder tomar decisões estratégicas. Então ele vai ter uma visão em tempo real, ele vai ter uma identificação precoce de falhas no acompanhamento, né, se o bebê está recebendo consulta ou não, e ele também vai ter indicadores consolidados para informar a Secretaria de Saúde. E então chegamos à nossa solução, que é o CARU, da fragmentação à continuidade. Então a nossa solução ela consiste em uma plataforma que deve permitir um registro completo do bebê e para ter o acompanhamento, né, contínuo, desde a alta hospitalar, com o cadastro essencial, que vai incluir o peso, o comprimento, o perímetro cefálico, a idade gestacional, a idade corrigida, que é muito importante, medicações que o bebê está utilizando e a situação vacinal do bebê. Então o sistema ele vai manter um prontuário longitudinal único para cada bebê e que vai ser acessível por múltiplos profissionais de saúde, como os médicos, enfermeiros, os agentes comunitários de saúde. E, além disso, ele vai registrar todas as consultas com os detalhes do acompanhamento. Para toda vez que tem uma nova consulta, o bebê vai ter dados relacionados a ele. Então, o sistema ele vai ter funcionalidades de monitoramento e alertas inteligentes. E entre essas funcionalidades, a gente vai ter o Intergrow, que é curvas de crescimento curva de crescimento que é uma referência internacional, para o crescimento fetal e infantil saudável. Então, a gente vai ter elas vão ser ajustadas pela idade corrigida, além do cálculo contínuo do ganho de peso diário, que o aumento do peso é muito importante para o bebê nessa idade mais sensível dele, né? Então, a gente vai ter alertas automáticos que vão ser emitidos para a equipe de saúde sobre os riscos do bebê, baixo ganho de peso, vacinas atrasadas e uso incorreto da medicação. Então, e possíveis atrasos no desenvolvimento do bebê. Então, por fim, a gente também vai ter a parte do gestor, que vai envolver a gestão e a análise dos dados, que vão ser facilitadas, né, por um painel centralizado, que vai fornecer uma visão geral dos bebês monitorados e também um mapa interativo para o gestor poder visualizar a distribuição geográfica no estado e filtrar por regiões de saúde. Porque o estado tem 10 micro-regiões de saúde, né, e 2 macro. Então ele vai poder filtrar e o sistema também permitirá geração de relatórios automáticos para o gestor ter um, ter dados concretos e eficientes para poder tomar decisões estratégicas. Então, com isso, com essa solução, o impacto que nós esperamos é ter uma redução de reinternações, com monitoramento constante do bebê, né? Então a gente vai ter uma identificação precoce dos problemas que ele pode ter, vai ser possível prevenir as complicações e ter um acompanhamento adequado que vai evitando a necessidade de internações frequentes. Então a gente também vai, além disso, a solução aumentará a confiança das famílias, pois elas poderão acompanhar, né, o progresso do seu bebê de maneira transparente e segura. E por fim, uma economia dos recursos públicos, porque isso será uma consequência direta da maior eficiência no atendimento e também vai ter um acompanhamento mais eficaz. E a solução ajudará a reduzir os custos com reinternações, tratamentos prolongados e complicações que são complicações evitáveis se tiver uma continuidade nas consultas. Então isso vai otimizar o uso dos recursos no sistema de saúde. Agora nós vamos para uma breve apresentação do nosso protótipo do CARU. Aqui está a nossa homepage. Nossa aba de login. Na nossa aba de login, nós temos 2 usuários, o gestor e o profissional de saúde. Agora iremos para o gestor. Essas são as funcionalidades do gestor. Nós temos todas as crianças, mapa de calor com cada criança em seu município, quantidade de crianças no município de Alagoas, os profissionais e as altas, o gráfico de altas. Agora como profissional de saúde. Aqui estão as funcionalidades do profissional de saúde. Nós temos a pesquisa, quantidade de crianças que está registrada no sistema, seus prontuários. Aqui está um prontuário de uma criança, todos os dados conectados nas consultas, equipe responsável. Nós temos gráficos, peso, comprimento e perímetro cefálico, análise de ganho de peso, medicação atual, alertas e observações feitas pela equipe médica naquela consulta, incluindo todos os históricos das consultas anteriores realizadas nessa criança. Aqui está o protótipo do CARU, uma plataforma responsiva, simples, que integra consultas, históricos e dashboard de acompanhamento. Trajetória, né? Inicialmente a gente focou muito na solução
Então a gente estava tendo algumas dúvidas ali e alguns empecilhos devido a gente não ter focado tanto no estudo do problema. E por recomendação do Rodrigo, a gente se tornou expert, né, no problema. A gente foi atrás de artigos, atrás dos documentos do Ministério da Saúde, atrás do próprio documento da OMS sobre prematuros, né, que fundamenta bastante a nossa pesquisa, e principalmente com as reuniões com os experts para a gente entender mais a situação do estado de Alagoas. E depois, né, de estudar bastante, se tornar expert no problema, esses problemas que a gente estava tendo se resolveram de forma muito natural. Né? Com relação à inovação, a gente está estudando para médio e longo prazo, não faz parte do MVP, modelos de machine learning, né, para fazer análise preditiva, para evitar reinternações e mortes recém-nascidos ali, né, com os dados que a gente tem. E com relação ao envolvimento dos membros, eu vou passando aí de forma devagar para vocês irem vendo o envolvimento de cada um. E muito obrigado.